Reflexão do dia 5 de abril de 2025, quarta semana da Quaresma, sábado, cor litúrgica roxo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo do dia, São Vicente Ferre, dominicano, maior pregador do século XIV. Nasceu em Valência, na Espanha, em 1350. Ainda antes de nascer, sua mãe teve um sonho, onde ela via a grandeza do futuro do seu filho. Por ter muita proximidade com os padres dominicanos, logo percebeu a sua vocação. Aos 17 anos, pediu o ingresso na Ordem dos Pregadores Dominicanos. Viveu em um período difícil da história da Igreja, quando ocorreu a Guerra de 100 Anos, quando forças políticas eram capazes de intervir fortemente nas eleições papais, chegando até o grande cisma da Igreja do Ocidente, que durou quase 40 anos. Queria, com as suas pregações, defender sempre a unidade da Igreja, o fim das guerras, o arrependimento e a penitência como forma de esperar a iminente volta de Cristo. Era apelidado do anjo do Apocalipse, pois pregava sobre o iminente fim dos tempos e dos ventos que o precediam, chamando todas à conversão para a salvação das almas. São Vicente Ferre, rogai por nós. Nas leituras de hoje, nós vamos ver que, assim comparado e profetizado pelo profeta Jeremias, o Senhor se dá como cordeiro, né? Aquele que seria imolado por todos nós para a nossa salvação. No responsório, o Senhor, meu Deus, em vós procuro o meu refúgio, nos mostra a necessidade de termos Jesus como causa e início da nossa vida, nossa esperança. E no Santo Evangelho, o grande questionamento daqueles que queriam matá-lo, né? Será que da Galiléia pode vir o Messias? Vai estudar um pouco, assim falam eles, e veja que da Galiléia não vem nenhum Messias. Então, como refutar isso, né, que é apresentado essa questão que é apresentada por aqueles que querem perseguir e matar Jesus? Isso tudo veremos durante as leituras de hoje. Vamos ouvir com atenção e com o coração aberto, acolhendo a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Jeremias. Senhor, avisaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscruta os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 7. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarre minha vida como um leão que despedaça a sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço, e segundo a inocência que há em mim. Ponde em mim a iniquidade dos perversos, e confirmai o vosso justo, ó Deus justiça, vós que sondais os nossos rins e corações. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. O Deus vivo é um escudo protetor, e salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz e Ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia.
Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente, que não conhece a lei, é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante de um grande questionamento feito pelos sumos sacerdotes, mestres da lei, que queriam crucificar Jesus, matar Jesus, né? Então, eles fazem. Também tu és Galileu? E pergunta isso a Nicodemos. Vai estudar um pouco, Nicodemos, e verás que da Galiléia nos surge profeta. É, essa colocação dos sumos sacerdotes e dos fariseus tem sentido. Realmente, o Messias é previsto e anunciado no Evangelho, ele surge de Belém. Não diz as Escrituras que o Messias será da descendência de Davi. Então, Jesus é da descendência de Davi. E virá de Belém, povoado de onde era Davi? Esse questionamento está correto. Mas Jesus viveu na Galileia, né, enquanto pequeno, depois que ele nasceu. Antes de nascer, nós sabemos, no seu nascimento, Jesus nasceu em Belém, para que se cumprisse a profecia. Lembra que o imperador fez ali um recenseamento e obrigou todos a irem para Jerusalém? Porque José tinha sua origem familiar em Belém, perdão, em Belém. Então ele foi para lá, cumprindo uma ordem do imperador. Então Jesus acabou nascendo em Belém, para que se cumprisse exatamente isso que diz as Escrituras, que ele seria da descendência de Davi, Maria e José são descendentes de Davi, e viria de Belém. Então, portanto, Jesus cumpriu com toda o rigor a profecia sobre sua vinda. Agora, os doutores da lei, aqueles que, os fariseus, aqueles sacerdotes que não estavam atentos a esse detalhe, só ouvia o clamor popular. O clamor popular chamava Jesus de o Galileu, porque ele vinha e cresceu, nasceu, perdão, nasceu não, foi criado ali, passou sua juventude em Nazaré, uma região da Galiléia. Então, quando o povo percebe o ministério público de Jesus, então quando principalmente depois da morte de São João Batista, quando Jesus intensamente fica ali na região da Galiléia, todos percebem Jesus como o Galileu. E os doutores da lei, os sabichões de tudo, não percebem, eles que não estudaram onde esse homem nasceu, né?
Então, se eles tivessem estudado um pouquinho mais, eles perceberiam que Jesus nasceu em Belém, e não em Nazaré, e não na Galiléia. E assim cumprindo a exigência da profecia. Mas o que a igreja nos passa, através da liturgia de hoje, é isso, que nós devemos estudar mais. Veja que alguns das multidões que estavam na multidão falavam: "Esse é verdadeiramente o profeta". Outros diziam: "Ele é o Messias". Mas havia divisão entre o povo, porque, influenciado por estas informações erradas, né, negavam a divindade de Jesus, negavam o fato de Jesus ser o Messias. Pessoas boas, humildes, de coração reto, mas estavam ali diante de Deus vivo e negavam, por desconhecimento total, esta condição que lhes fora apresentada. Muitas vezes no nosso coração, no nosso pouco entendimento da palavra, pouco entendimento das profecias da Bíblia, ou mesmo de religião, criticamos, dividimos. Nossos filhos ao redor da mesa ouvem as nossas discussões, né? Discutimos sobre igreja, falamos que generalizamos que é todo mundo falso, que é a perdição da humanidade, religião. Então, começamos a discutir isso, nossas criancinhas, ouvindo esses argumentos frágeis, completamente sem conexão teológica nenhuma, criam neles uma barreira depois de adolescente e adulto, e eles não querem ir para a igreja, não querem mais servir Jesus, porque desacreditaram em função daquilo que ouviram dos pais. Olha o argumento dos doutores da lei, dos fariseus. Eles estão certos quando eles falam, vai estudar um pouco, verás que da Galiléia não surge profeta. Realmente não tem profecia nenhuma nessa questão, mas Jesus nasceu em Belém. Está vendo? Um detalhezinho. E quantas pessoas esses doutores da lei, esses sacerdotes, esses fariseus, acabaram convencendo de que Jesus não era o Messias? Então, nós temos que ter muita atenção àquilo que nós falamos ao redor da mesa, das nossas conversas, onde as crianças estão ali com os ouvidos atentos, porque pode ser que nós estejamos criando em casa cristãos completamente sem identidade com Jesus Cristo, católicos de batismo, mas fracos na sua atitude de fé. Podemos estar criando ali impedimento para que essas crianças vivam a intensidade da fé. Então, nesse apelo litúrgico de hoje, é o que o Senhor vem nos lembrar. Lembrando de São Vicente Ferrer, ele também vivia esta condição. Muitos estavam perdidos na fé. E ele lembrava que Jesus voltaria, que era necessário converter-se e permanecer firme. Assim como na primeira leitura, o profeta Jeremias profetizou que Jesus também seria abatido como um cordeiro, e no Salmo responsorial: Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. E que essa palavra do Santo Evangelho produza em nós responsabilidade, vinda pela efusão do Espírito Santo, vindo pela presença do Espírito Santo, que os nossos comentários, críticas sejam responsáveis e que jamais percamos ou que sejamos nós os elementos de enfraquecimento da fé de nossos filhos. Por isso tudo, Senhor, te louvamos e te bendizemos. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Nos ajude a promover esse estudo bíblico, esta pregação, esse ensino, para que mais corações escolham conhecer a pessoa de Jesus e não percam jamais a esperança na sua salvação. Por tudo isso, te louvamos e te bendizemos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.